Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, o que é a captura do Estado por grupos de interesse? Então, essa captura do Estado por grupos de interesse é quando alguns grupos de pessoas, pode ser pessoas físicas ou jurídicas, alguns agentes, que a gente fala, acabam tendo uma influência muito grande sobre as decisões dos diferentes governos. Ou seja, o Estado acaba privilegiando alguns grupos econômicos, alguns agentes econômicos, porque eles acabam tendo uma influência muito grande nessas decisões. E isso é um problema de grau, porque assim como corrupção, criminalidade isso existe em todos os países, o problema é o grau. No Brasil, alguns grupos de interesse, eles acabam tendo uma influência muito grande sobre o que cada governo acaba decidindo. E isso independe do governo, Entra governo e sai governo, eles acabam mantendo essa influência sobre as decisões que são tomadas por esses diferentes governos. Ou seja, eles estão capturando o Estado, não um governo em particular. O Estado acaba favorecendo. Isso é uma questão histórica no Brasil. O Brasil começa ali com uma concentração de renda muito alta, com o trabalho escravo, e uma grande parte da população marginalizada. E esses grupos econômicos que tinham poder naquele momento, o poder era muito concentrado, tanto político quanto econômico. Isso continua até os dias de hoje. Claro que não na mesma magnitude, mas continua. Tem uma inércia muito grande nisso. Professor Nakabashi, por que essa captura é ruim para a economia? O Estado está ali para atender a população de uma forma geral, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e não para atender somente determinados grupos. É claro que isso vai existir. Existe em países desenvolvidos, alguns grupos têm mais poder de influência, mas quando isso acaba sendo muito desproporcional, o Estado acaba servindo esses grupos em detrimento do restante da população. Isso muitas vezes acaba sendo ruim, tanto economicamente quanto socialmente. Vou dar aqui 2 exemplos, para ficar bastante claro. Se a gente pega essa decisão do Toffoli em relação à suspensão das multas da Odebrecht, da Lava Jato, isso claramente é uma influência que esses grupos têm sobre o Estado, e o Estado acaba favorecendo. Por mais que tenha ocorrido alguns problemas na forma como o julgamento foi realizado, as provas que existem de corrupção, elas são inegáveis nessa questão da Lava Jato. Foi a operação onde a gente viu o Brasil atingindo os ricos e poderosos, pela primeira vez nessa escala. Mas, primeiro, a Lava Jato foi desmontada, e as próprias provas que foram colhidas, elas não estão sendo utilizadas para punir esses agentes que cometeram diversas infrações. Isso acaba, esse tipo de situação, acaba favorecendo com que esse Estado, esse cenário de corrupção, ele se mantenha, porque você não tem punição, ou a punição é muito improvável. E mesmo quando ocorre, é possível que ela seja revertida com muita facilidade. Então esses grupos acabam influenciando muito. O segundo exemplo é a questão da reforma tributária. Se a gente vê a reforma tributária, o ideal é que todos os setores sejam taxados na mesma alíquota, para que não tenha uma distorção de preços. Quando você favorece um setor paga menos, você vai favorecer a produção daquele setor porque você está reduzindo o preço relativo em relação aos outros setores, não porque as pessoas querem comprar mais daquele bem. Então, quando você faz isso, isso acaba gerando distorção na economia, o que acaba sendo ruim em termos de eficiência e bem-estar. E a gente vê na reforma tributária que vários setores foram conseguindo ali redução da nova alíquota, que vai ocorrer com a reforma tributária, sendo favorecidos, e agora vai ter já teve uma série de distorções, reduzindo para alguns setores, onde os demais pagam a mais por aqueles setores que estão pagando menos. Então isso já começa a ser desigual e começa a gerar ineficiência econômica. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.